O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, querida comunidade Ignis, alegria estar com vocês, celebrando o encerramento da Quaresma de São Miguel. Agradeço o convite do vosso fundador, Cleiston, e também o consentimento do vosso pároco, o Padre Joselito, para estarmos neste dia. Hoje celebramos com piedade esta memória votiva dos santos arcanjos, para concluir uma quaresma de maneira muito digna. Sabemos que hoje também é o dia de São Jerônimo, aquele grande doutor, conhecedor da língua latina, que junto com Santo Agostinho foram dois grandes estudiosos das Sagradas Escrituras. E também hoje é o dia do Natal, do nascimento para o céu, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nasceu no dia 2 de janeiro de 1873 e faleceu, muito nova, com 24 anos de idade, que inspira a novena das rosas. Então hoje é o seu nascimento para o céu, e que a igreja comemora amanhã o seu dia litúrgico. Amados irmãos e irmãs, nós comemoramos os santos arcanjos. E quem são os anjos? Jesus hoje, para Natanael, revela a criação de Deus. Não era tão óbvio, mesmo que a comunidade dos hebreus ou os judeus tem tantas revelações bíblicas, mas Jesus revela uma realidade espiritual. Então, a definição dos anjos ou dos seres espirituais é que são ministros de Deus. Ministros de Deus, seres invisíveis, como nós professamos a nossa fé. E crer nesta realidade espiritual dos santos anjos é como crer na totalidade da revelação divina. Quando a gente pega as Sagradas Escrituras e a gente lê o Gênesis, nós vamos ver o início da criação visível de Deus, Mas, antes de tudo ser criado, a Santíssima Trindade na eternidade, o Pai, que é o princípio, o Filho, que é gerado,
E do amor do Pai e do Filho, então, emana o Espírito Santo de Deus. A Trindade Santa começou a povoar o céu. Vamos povoar o céu com os seres inteligentíssimos, que são os anjos, com a sua hierarquia. E dentre as hierarquias, serafins, querubins, tronos, que estão mais próximos de Deus, nós temos aqueles que estão mais próximos de nós. Santo Tomás de Aquino, ele compreende que, do mesmo modo que a alma humana, que também faz parte da criação invisível de Deus, Deus criou os anjos, e a nossa alma, ela, do mesmo modo que ela é criada, para cada alma humana, Deus deu um anjo, o anjo da guarda. E acima destes anjos estão os arcanjos, que por revelação bíblica, nós temos no livro de Tobias 15, o nome de Rafael, São Rafael. Nós temos na revelação bíblica do evangelista Lucas, que conviveu com Paulo, a infância da Virgem, a infância de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a revelação de São Gabriel, e em Apocalipse ou em Daniel temos as revelações do arcanjo Miguel. Amados irmãos e irmãs, é importante saber que, ao fazer a quaresma de São Miguel, quem não sentiu na sua própria vida uma guerra se levantar, ou percebeu no seu cotidiano uma grande luta, ou ao contemplar as verdades eternas, nós percebemos o quanto nós estamos sendo atacados. Mas isso também é bíblico. E depois que Lúcifer, o anjo, lá, cheio de luz, orgulhosamente soberbo, o primeiro pecado, ele foi expulso do céu, ele foi então jogado, lançado na terra. Então, se ele está na terra, Deus mesmo pediu que tenhamos cuidado, porque o anjo inimigo, o anticristo, ele está na terra, ele está perseguindo. Por isso que a gente reza a oração de São Miguel, e estamos vendo e percebendo algumas edições com a história desta oração que está sendo trabalhada agora, com todo o processo da história da composição da oração de São Miguel Arcanjo, como algo muito providencial para que a gente estude, para que a gente entenda, para que a gente compreenda. Amados, e esta guerra, ela também está certamente aonde Deus ele é pregado, aonde Deus é adorado, ou seja, no coração daquele que encontra a fonte da salvação e, começando a meditar nas verdades eternas, começa a ser sacrifício, a também com Cristo oferecer cotidianamente o seu sacrifício vicário com Jesus na Santa Missa. Então, amados irmãos e irmãs, o próprio Senhor também, ele nos faz recordar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a guerra está na igreja. Se você entra para a igreja, se você entra numa vida de conversão, você começou agora a utilizar as armas. Mas quem primeiro pegou as armas para guerrear contra Lúcifer foi aquele arcanjo Miguel que estava lá. Tem os anjos, arcanjos, pequeno, ali, corajosamente.
ele levanta-se e com alta voz brada: quem como Deus? Ou seja, quem é você para querer ser como Deus? Nós também, amados irmãos e irmãs, em nossa alma, nós entramos no processo de conversão, nos perguntamos: quem sou eu? Eu estou sendo amigo de Deus ou estou me rebelando contra Deus? Primeira fase da conversão, primeira entrada, primeira morada, né? Comunidade que é devota, Teresa d'Ávila. Primeira morada, então, o primeiro andarzinho ali é quando a gente se confessa. Confessou, tá, então, na primeira morada. São quantas? 7. Né? Na primeira morada, Teresa d'Ávila vai dizer que tem ainda alguns insetos, alguns bichos, né? Ali, picando, mordendo. Ou seja, você se confessou, entrou no castelo interior, então ali ainda tem alguns insetos da alma, que são justamente os vícios que nós lutamos cotidianamente. Queremos subir de morada em morada e abandonando os vícios para chegar no caminho de perfeição. Existe então um propósito de não mais pecar, uma verdadeira contrição. E quem é que vai nos ajudar? Os nossos amigos mensageiros, os santos anjos. Os anjos, eles nos auxiliam. Eles são anjos que potencializam em nós o bem. Somos pequenos, nanicos, né? Mas, se nós estamos sendo auxiliados por São Miguel, pelos santos anjos, que são terríveis, grandes e potentes, porém, os anjos e arcanjos, eles não revelam a sua potência como os demônios, que seduzem, que são invasivos, que atacam, que tentam os filhos e filhas de Deus a perderem a graça de Cristo, a imagem de Cristo que está na alma daquele que está em estado de graça. Jesus, ele está nascendo, ele é criança, ele é o menino Jesus e ele precisa se desenvolver em nós. Então, estando ali em estado de graça, começamos agora a lutar contra os nossos inimigos da alma, que são desprezíveis e que estão ali evidentes como que atrapalhando, né? Os parasitas. Precisamos subir de morada. Segunda, terceira, vamos lá, é um grande mistério. E o que a gente está fazendo para isso? Vocês estão obedientes a um carisma, eu estou obediente ao meu bispo, eu estou servindo numa paróquia, vocês estão servindo na paróquia e no carisma. Então nós estamos fazendo o que com isso? Buscando progredir nas moradas deste castelo. Da terceira para a quarta morada, alguns estudiosos, amigos, padres, eles dizem que existe um grande gargalo. Gargalo é o momento da decisão. Você está sendo peneirado. Você está sendo provado como ouro no cadinho da humilhação. Você está vencendo aquelas aparências de demônio que existe ainda dentro do coração. Sim, sem a graça de Deus é isso que nós nos tornamos, animais. E é isso que eles são. Amados irmãos e irmãs, então para vencer. E aí nós vamos ter que buscar auxílios divinos, um diretor espiritual. Vamos precisar ler muito
estudar muito, rezar muito, porque o mundo não está para consagrados. Sim ou não? Tá? O mundo tá bom? Ô, mundo é bom, tá bom demais. Naturalmente a gente acorda e já tá na grossa, né? Temos bons instrutores, nossa educação foi maravilhosa. Quem está lá no ensino fundamental, mesmo ensino médio, é o dia todinho, né, se alimentando de pecado grave, nas conversas, nas coisas doidas deste mundo. Então o mundo, ele não está para consagrados. Por isso, vocês amem este carisma, amem a igreja e busquem crescer na graça de Deus, buscando a obediência, que são os votos que se faz em uma comunidade, a pobreza e a castidade, para manter o estado de graça que todos nós recebemos belissimamente no nosso batismo, o sacramento que nos lavou do pecado original. O sacramento que nos lava da fraqueza de Adão e de Eva, que foram os segundos a pecar. O primeiro pecado, Lúcifer, de soberba. O segundo, de Adão e Eva, de desobediência e também de soberba. E vai crescendo. Ficamos então, amados irmãos e irmãs, ficamos desprovidos da vida de Deus. E começamos a ter necessidades. Adão e Eva, no paraíso, eles não tinham estas necessidades que nós temos quando estava antes do pecado original. Bastava estar cansados que iam lá, comiam do fruto da árvore da vida e sentiam a eternidade. Só não podia comer do fruto da árvore do conhecimento. Ali não. Desobedeceram, foram presunçosos, então nós sofremos estas consequências. E o batismo nos lava. Porém, amados, este batismo ele precisa ser potencializado. Por isso que nós precisamos ensinar, trazer as crianças para batizar muito cedo, logo assim que nasce. Depois que a mãe tiver com saúde, já leva para o hospital. Já sai do hospital pensando em ir para a pia batismal. E aí você já evita um monte de mantelo, de deixar para batizar o menino com 9 meses, com 1 ano, com 2 anos. E vai educando, porque os pecados das crianças, de quem são os culpados? Os pais. Então você vai somando em você, pai e mãe, os erros dos pequenos. Claro que você precisa instruí-los por meio da educação cristã. E quem está nos ajudando? Os anjos e São Miguel, Rafael e Gabriel, que sabemos que eles têm este dom de estar na eternidade e estar conosco. Um dom de bilocação. Está em 2 lugares. Eles estão junto de Deus e estão conosco. Esta é a forma de presença dos anjos. Não sabemos ao certo a forma de presença dos demônios, mas certamente deve existir um para cada pessoa, para desmantelar cada um. Por isso que a gente precisa, estar muito. E temos grande auxílio de Deus divino, porque no mínimo nós temos a Trindade Santa, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós afugentamos o mal com os nomes santos, que para eles são ideias. Se eu rezo o Santo Terço e pronuncio o nome da Virgem Maria, então eu já afasto. Ele não suporta a ideia da Virgem Maria e ele então já sai de perto de mim. Então não tem para que temer. Se a gente tem tanto auxílio, se hoje a gente tem as Sagradas Escrituras em nossas mãos, Bíblia esta que foi
organizada pela própria Igreja Católica para servir a quem? A missa. Assim é o Novo Testamento. Foi pensado pela Igreja, organizado no cânon, para que a Bíblia servisse à Igreja. Então, amados, nós temos tudo isto. Que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele inspire os nossos corações, para que possamos, fiéis à Igreja, fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, possamos, encorajados pelo influxo da graça de Deus, a vencermos. E de tanto pensar na vida dos santos, a gente tem estes amigos auxiliares que nos ajudarão a vencer as imperfeições, porque das moradas para cima da quarta em diante já não há mais pecados veniais e já não há mais imperfeições que atrapalhem. Então, por isso, amados irmãos e irmãs, que possamos então lutar, buscar, que não é fácil, por conta da crise do mundo, por conta da crise da igreja, mas Jesus Cristo, Ele prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a Santa Igreja. E que São Miguel Arcanjo, Gabriel e Rafael sejam os nossos auxiliares nesta luta, nesta guerra. Creamos, amados irmãos e irmãs, e vamos prolongar este pensamento para que ele possa atingir e inspirar as nossas inteligências e mover a nossa vontade a aderir com fé às verdades por Cristo reveladas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Seja agora e sempre. Amém.